católicos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico ou Sirácida, né, que é católico. O cristão é Jó, os livros sapienciais Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Então, aí vem os profetas que mudam também alguma coisa do católico para a nossa. Do católico é Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, que não tem na nossa, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os nossos profetas são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Depois nós podemos ver isso. Mas isso é só para você ter curiosidade de buscar e de entender. Amém? Amém. Que você tenha essa disposição de querer saber como a Bíblia foi formada, o que é realmente revelação, o que não foi. Tem muitos livros apócrifos também, existem vários livros considerados não inspirados, tanto por nós como pela Igreja Católica também. Então há uma riqueza muito grande, se nós pararmos para ver realmente, e é importante você saber essas coisas, para você ter esse conhecimento. Então, para correr aqui, porque na hora já também, um pouquinho sobre inspiração. É um assunto vasto também, mas vamos tentar resumir aqui de forma que você possa entender. O que é inspiração? Quando a Bíblia fala que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, inspirada, que Deus inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, e que esses homens não falaram de si mesmos, mas falaram da parte de Deus, e nenhuma profecia é dada de particular interpretação, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos por Deus. Então é preciso entender primeiro a intenção dos autores. Qual a intenção que ele está escrevendo isso? Cada um dos autores tem uma ideia própria. Dentro do seu coração ele tem algo que está lá e ele quer passar. E varia muitas coisas aí. O tempo, a geografia, a história, o contexto social, cultural, tudo isso deve ser analisado. No caso dos próprios evangelhos, que são vistos lá no Novo Testamento, os autores, ao escreverem, eles escrevem para animar a comunidade, mediante as crises que ela enfrenta. Então, é animar na fé, é encorajar os irmãos. E aí nós temos que ver os traços culturais, os traços de religião, de língua e etc. Mas o que se pode ver na palavra de Deus, nas Escrituras, são as duas realidades. Quais são as duas realidades das Escrituras? A realidade humana e a realidade divina. Ou seja, o autor exprime com palavras humanas as palavras de Deus. Com palavras humanas ele exprime a palavra de Deus. Então está aí esse aspecto dual, humana e divino. É palavra humana e palavra divina, que Deus fala nas palavras humanas. A Bíblia ela é a manifestação da autorrevelação de Deus. Deus quis se revelar ao homem. Deus quis se revelar à humanidade. Deus quis se revelar a nós. E Ele, então, meu amado, vem até nós. A iniciativa é de Deus, sempre a iniciativa é de Deus. Não é o homem que descobre Deus, mas é Deus que se revela ao homem. Sempre na história vai ser assim, é Deus se revelando e não o homem descobrindo coisas acerca de Deus. É a bondade de Deus que
que se revela, e essa revelação de Deus, ela é interessante, que quando você começa a ler a Bíblia, você vai vendo como a vontade de Deus, como é o caráter de Deus, como Deus age, e você vai vendo que há um crescimento nisso. Então, o que evolui? Deus não evolui. As pessoas às vezes tentam dividir de modo: o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Às vezes fazem uma leitura errada, equivocada, porque olham e veem em Josué, nos livros, tanta guerra, tantas coisas, e diz: o Deus do Antigo Testamento é diferente, e o Deus do Novo é um Deus de amor, é um Deus diferente, porque é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus do amor. Na verdade, Deus é o mesmo. A forma de enxergar, a leitura que se faz desse Deus, de sua vontade, é que é diferente até os dias de hoje. Então, quem escreveu o Antigo Testamento, os agiógrafos, aqueles que foram redatores das Escrituras, meu amado, eles tinham uma compreensão de Deus, eles tinham uma compreensão, uma ideia de Deus, e colocavam. Mas não quer dizer que seja assim, que Deus é um Deus de guerra, é um Deus assim, mas na ótica deles, na leitura deles, eles viam assim. E o Novo Testamento tem uma outra leitura. Então Deus não evolui. O que evolui é a nossa compreensão de Deus. A compreensão que temos de Deus que evolui, não Deus. Deus é o mesmo. Deus é um ser perfeito. Deus não vai evoluir, porque Ele já é perfeito. Todas as coisas podem evoluir, o homem evolui, o mundo evolui, a tecnologia, tudo evolui, mas Deus já é perfeito. Deus não pode evoluir mais para nenhum canto, meu amado. Ele já preenche todas as coisas. O que evolui é a minha compreensão de Deus. Você vai analisando, hoje você tem uma compreensão, daqui 2 meses você vai ter outra, e você vai dizer: puxa vida, 2 meses atrás eu via Deus assim, hoje eu já consigo enxergar Deus assim. A sua compreensão vai sendo alterada pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, Deus, Ele é o próprio autor, só que Ele deixa algo de humano aí, Ele deixa o humano ser realmente escritor, autor da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Isso significa que as limitações e erros humanos entram também no texto. As limitações de cada pessoa, os erros humanos entram no texto. E por isso é necessária uma pesquisa mais crítica da Bíblia, por causa dessas situações. Nós temos que analisar o todo. Agora, o que a Bíblia transmite sem erro e sem omissões é toda aquela verdade que é necessária para a nossa salvação. Nisso não há erro. A verdade que é revelada para a nossa salvação está aqui, mas que existem erros, que existem coisas que são das limitações desses homens de diferença. Meu amado, se nós temos limitações nos dias de hoje, pensa homens 1000 anos atrás, pensa em homens que, meu amado, lá atrás escreveram coisas, como não era mais escasso ainda, e mesmo assim ainda quando nós olhamos, há uma beleza, há uma estrutura, há uma coerência, há algo bonito nas Escrituras que só Deus realmente poderia fazer. Mas então ela não tem erro nesse sentido, da verdade para a nossa salvação. A Bíblia não erra nas questões de fé, não erra em questões de fé, porque a própria ciência mostra e diz que existem alguns erros na Bíblia. Existem algumas coisas que não são, mas por isso eu disse no começo, a Bíblia não é um livro científico. Ela não quer comprovar, meu amado, sabe, provar coisas que o cientista busca. Não quer. É o caso de Josué, quando a Bíblia diz que o sol parou. Com o estudo da ciência, você vai estudar e vai chegar à compreensão de que o sol, na verdade, não era o que fazia esse movimento, mas era a terra que girava em torno do sol. Então, meu amado, biblicamente olhando pela ciência, aliás, está errado. Mas a Bíblia não quer mostrar, meu amado, ciência. A Bíblia é um dado de fé, está mostrando uma ação de Deus que trouxe vitória para um povo, pouco importa. Então, é nesse sentido. Você vai encontrar erros, as pessoas vão julgar as Escrituras, vão julgar a Bíblia,
mas em questões de fé, em questão de verdade, em questão de nossa salvação, ela é, meu amado, perfeita e não erra jamais. Não há erro na palavra de Deus. Então ela é inspirada e a sua inerrância está no tocante às verdades de fé para a nossa salvação. O que nós temos que tomar cuidado, já vou terminar já, existe uma preocupação com a Bíblia e os fundamentalistas. O fundamentalismo, é importante nós lermos sobre isso. Eu tenho um livro até interessante que fala sobre fundamentalismos e integrismos, uma ameaça aos direitos humanos. Interessantíssimo esse livro que vai explicar o que é fundamentalismo. O fundamentalismo ele surgiu justamente no seio protestante, no meio dos protestantes, que já sempre foi tão bem visto, e agora nasce esse pensamento, o fundamentalismo, no meio dos cristãos reformados. E não se pode falar de fundamentalismo sem analisar o contexto que surge e é norte-americano. Na verdade, há um movimento que acontece na Inglaterra, e desse movimento, lá no próprio país, por causa dessa bagunça desses pensadores, eles foram expulsos da Inglaterra e então vão se instalar na América do Norte, e ali começam então a propagar uma série de coisas de fundamentalismo que vai ter uma influência grande mundial também. Fundamentalismos você vai encontrar, começa, apesar de nascer no seio protestante, ele está no meio católico, ele está em muitos outros setores da nossa vida. Eu só vou passar aqui porque não dá para ler, para ficar falando sobre isso. Mas era uma época onde as pessoas, em nome do puritanismo, de um conservadorismo, se levantaram, uma corrente também do liberalismo surgiu, e, meu amado, aí começou um grande problema, porque eles diziam que o secularismo chegou, tudo foi secularizado, a questão do religioso se perdeu por causa do liberalismo. As coisas foram se abrindo demais, as coisas foram se perdendo, e por isso que as pessoas ficaram tão materialistas e tão secular, e tudo ficou tão sem a presença, a questão espiritual foi se perdendo. Mas esses fundamentalistas, são vários passos, não dá para falar aqui, mas deixa eu te dizer o que é importante, o que o fundamentalista faz ao ler, e eles principalmente usavam a Bíblia, e eles tinham uma leitura no sentido literal da Bíblia. Eles diziam que a Bíblia tem que ser lida no seu sentido literal, e na verdade no sentido literal, como literatura, nós temos que ler, mas não no sentido literalista como eles liam, ou seja, eles levavam ao pé da letra, era uma leitura ao pé da letra. Se está dizendo isso aqui, é assim. E eles não aceitavam estudos, críticas, pesquisas, eles não aceitavam que aquilo poderia significar outra coisa, ter uma outra interpretação. Era aquilo que se lia, era aquilo que estava lendo ali, que era de fato a verdade. E em nome disso, meu amado, de levar as coisas ao pé da letra, eles defendiam até as chamadas guerras santas. Como que uma guerra pode ser santa? É tão contraditório, mas eles olhavam para as guerras do Antigo Testamento e diziam: se tiver que implantar a vontade de Deus por meio de guerras, nós vamos implantar. Isso é fundamentalismo, é tentar colocar a verdade no outro goela abaixo, é tentar mostrar para o outro uma verdade, forçando ele aqui. E não aceita que a pessoa pense, não aceita que a pessoa tenha suas objeções, que a pessoa tenha sua fé, sua crença. Ela quer empurrar, ela quer dizer: é desse jeito, isso é vontade de Deus. E em nome da vontade de Deus, eles chegam a satanizar o que é chamado direitos humanos, porque o humano não tem direito, o que tem direito é Deus. É a vontade de Deus que tem que permanecer.
Então, as pessoas, a questão de aborto pegavam pesada, a questão também, aborto, e uma outra questão, o homossexualismo também, era de arrebentar, cair em cima mesmo, porque eles queriam mudar a força, eles queriam violentamente transmitir uma verdade. E meu amado, isso é fundamentalismo, é ler ao pé da letra, é forçar a barra, é ler sem ajuda e sem auxílio de outras chaves interpretativas, é ler no puro assim e deduzir coisas, falar, Deus está dizendo isso, é isso aqui. Por isso nós temos que ter cuidado ao ler a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, senão nós vamos fazer cada barbaridade e vai se tornar um fundamentalismo, vai ser uma coisa forçosa. Então é a minha verdade é o que interessa, a minha verdade é que tem que se impor, é o que importa, é uma leitura ao pé da letra. Então as Escrituras, como os fundamentalistas imaginam a questão da inspiração, é como se Deus ditasse palavra por palavra das Escrituras. É como se Deus dissesse, senta aí e vai escrever, eu vou te ditando, vai, escreve aí. Meu filho, é assim, assim. Imagina, meu irmão. Eles entendem assim, Deus ditando a Bíblia. Homens inspirados, ou seja, como se quase que sem o uso da sua razão, da sua sensibilidade. O homem, na verdade, é só um canal, mas na verdade é Deus que está se movendo, está inspirando, está colocando isso nele, como que anulando isso do homem, e não pode, meu amado. Por isso que a Bíblia, ela é magnífica, porque ela vai mostrar os erros humanos, os limites humanos, vai mostrar que Deus pegou gente para falar dessa revelação, que eram pessoas bem limitadas, mas que cheias da graça de Deus conseguiram transmitir essa revelação. Então nós temos que ter cuidado. Um exemplo de fundamentalismo é o cara ler lá a Bíblia. Jesus disse o quê? Se a tua mão te escandalizar, o que diz o texto? Que você deve cortar. Se o teu olho te faz pecar, arranca um e vai só com o outro, meu filho. É melhor você entrar com o olho só no céu do que ir com os dois para o inferno. E assim, meu amado, por diante. É uma leitura fundamentalista. O cara vai lá e fala, é isso, está me fazendo pecado, vai, corta o braço, fala, já era, não vou mais pecar. Então, leva ao pé da letra, não faz uma interpretação, não busca subsídios, não vai buscar na história, não vai buscar, sabe, dentro de uma análise mais crítica. Nós temos medo de ler a Bíblia com um olhar mais crítico. Nós achamos que estamos pecando contra Deus. Se nós lemos com um olhar mais crítico, sabe, e usar um pouco da nossa racionalidade, não, eu estou ofendendo, estou ferindo a Deus, a Bíblia não pode ser lida assim, mas na verdade ela deve ser lida assim. Então isso entra em outro dia, em outro tema, chamado hermenêutica, que é a interpretação dos textos. São as chaves hermenêuticas para você interpretar os textos bíblicos. E uma das chaves é o método crítico-analítico, crítico-histórico. É você ver que Deus se revela dentro da história, e dentro da história existem homens limitados e tudo mais, e assim por diante. Então, o fundamentalismo é você ler a Bíblia cegamente, falar não, e formular verdades e falar, é isso aqui, dá para os outros falar, você tem que seguir, e mesmo que seja a base de violência, de guerra, de tantas coisas, passando por cima de tantas coisas em nome de uma verdade. Os fundamentalistas, eles queriam implantar, e isso foi uma verdade muito forte nos Estados Unidos, que era a oração nas escolas. Eles queriam impor isso. Quer dizer, Deus tem que estar presente em tudo. Deus tem que estar presente. E até hoje as pessoas querem aquele tempo em que na escola se orava, se rezava. Querido, não é por imposição, não é por forçar a barra. Se em casa não se ensina, não é a escola. Então, as bases têm que ser e começar dentro de um lar, né? Seja católico, seja cristão, evangélico, tem que começar as bases serem formadas dentro do próprio lar. Não pensar na escola. Eles queriam impor essas coisas, tudo para eles assim. E aí, depois
Se você quiser dar uma lida, uma olhada aqui nesse livro, tem algumas coisas aí para te ajudar nesse sentido, é muito interessante. Existe um outro livreto também, chamado A Revelação a Dei Verbo, Verbo Divino, Verbo de Deus. A Dei Verbo, ela é esse livro aqui, é uma constituição dogmática sobre a revelação divina. Eu estudo numa faculdade católica e esse livro aqui não é um dos nossos, mas é um livro, né? Tanto é que é interessante, alguns podem até se escandalizar, olhando e dizendo, puxa, mas está trazendo coisa católica para dentro da igreja, né? Mas se você vê o conteúdo e da onde surge, onde nasce a Dei Verbo ela surge do segundo concílio, do Concílio Vaticano II. Quem já ouviu falar desse Concílio Vaticano II? Em 1964, né? Teve primeiro em 1800 e pouco, em 1964 o Concílio Vaticano II, uma assembleia onde se reúnem os bispos, as autoridades das igrejas, e esse concílio é um concílio ecumênico. Não era apenas bispos, padres, pessoas da igreja católica, mas tinham pastores, tinham autoridades evangélicas também, ecumenismo. Então, o ecumenismo é isso, é cristãos que professam a mesma fé. Há uma divergência teológica entre cristãos evangélicos e católicos. Em alguns pontos nós não nos batemos, mas ambos professam a mesma fé em Jesus Cristo, creem na salvação, batismo, tem todas essas coisas, mas a forma como se executa é diferente. Então esse livrinho aqui surge, João Paulo II, o Papa, escreve, e é um retorno à fonte, às Sagradas Escrituras. Ele vai trabalhar isso, e esse concílio vai trabalhar essa questão. Nós precisamos voltar à fonte. Se percebeu e se notou que estava se dando muita coisa, eram muitos os assuntos, mas estava se esquecendo do estudo da palavra de Deus, estava se esquecendo da revelação, estava se esquecendo da Bíblia, e isso deveria ser novamente resgatado, a fonte do amado e o depósito de fé às Escrituras. Então é um retorno às Escrituras, e aqui os tópicos, os temas são bem interessantes, falam sobre, é um livretinho que você lê em uma hora e meia, com atenção, você vê a importância, né, porque ele vai trabalhar a revelação, o segundo capítulo, a transmissão da revelação divina, a inspiração divina, a interpretação da Sagrada Escritura, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Sagrada Escritura na vida da igreja. Então tudo em torno da revelação da palavra é excelente para nós. Na época foi muito forte, é um clamor, vamos voltar às fontes. Se nós deixarmos a palavra de Deus, meu amado, nós vamos perdendo a essência. Se nós deixarmos de ouvirmos Deus pelo estudo, pela palavra, pela meditação, nós vamos cair em muitas coisas aí perigosas. Então nós temos que estar sempre voltando para a palavra de Deus. A revelação na Dei Verbo é um grito, é um clamor para voltarmos à palavra de Deus. E, meu amado, eu vou parando por aqui porque do tempo que já foi, né? E apenas o que é perícope. Perícope, quando você lê a Bíblia, é uma unidade literária. E a perícope ela tem que ser delimitada, ela tem delimitação inicial e final, de cima para baixo, de baixo para cima. Perícope, unidade literária. E, meu amado, nós às vezes, o que é delimitar? É saber onde começa um texto e onde ele termina. Às vezes nós estamos lendo um texto e na verdade aquele assunto, aquela temática já se encerrou. Só que não dá para entender porque na nossa Bíblia nós estamos entendendo que está continuando o assunto. E os tradutores da Bíblia, eles colocaram subtítulos, ou esses títulos que temos nas nossas Bíblias, como por exemplo a cura do cego, a cura de Bartimeu. Né?
Você pega lá, tem os títulos, você vai ler os evangelhos, mas você não pode ler a Bíblia a partir disso, porque isso é posterior. Na verdade, a Bíblia, ela não tinha divisão de capítulos, de versículos, nada disso. E isso ele se introduz depois. Só que tanto que ele é facilitar que às vezes acaba atrapalhando. Então você não sabe onde começa e onde termina um determinado texto, uma unidade literária. Então atente, não fique preso ao tema, ao subtítulo, ao título, mas analise onde realmente começa aquele texto e onde ele está terminando. Um exemplo da mulher do fluxo de sangue e do filho e da filha de Jairo. A Bíblia fala ali, começa narrando a história de quem? De Jairo, não é? Ou da mulher? Aí depois chega quem? A mulher, interrompe, corta no meio o texto. É uma tesourada só. Está falando de Jairo daqui a pouco. Por que não põe separado? Por que não põe a história de Jairo primeiro e depois a história da mulher? Mas ali ele costura, ali ele faz uma moldura, porque ali há um sentido. Quando você vai ver, principalmente a questão da idade, a Bíblia fala que a filha de Jairo tinha 12 anos e a Bíblia fala que a mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. Então ele vai ligar pontos, e número 12 é número de aliança, é número do povo de Deus lá das tribos que formava aliança. Então nós temos que atentar ao significado, a algo que está querendo ser transmitido. Mas onde começa, onde termina? Senão nós vamos lendo e estamos lendo outro texto achando que faz parte do mesmo contexto. Então, para tudo isso, nós temos que entender que existem novos personagens, novos espaços. Você tem que perceber isso. Está falando uma coisa, daqui a pouco mudou os personagens, mudou o cenário, o espaço geográfico é outro, né? Começa a mudar tudo, você fala, já é outra coisa. Então você para ali e fala, não, aqui é uma coisa que você delimita o início e o final dessa período. E, meu amado, você vai extraindo o conteúdo. É muita coisa sobre a Bíblia que nós temos que estudar, nós temos que abrir os nossos olhos para isso, porque nós precisamos crescer na palavra de Deus. É o desejo de Deus, que cresçamos na palavra, que sejamos pessoas não levadas, né, por qualquer coisa que nos fale. Então, o sentido de todo estudo, meu amado, queira você ou não queira, é gerar em você um senso mais crítico e mais analítico da coisa. Você não vai aceitar qualquer besteira. Você começa a estudar, você fala, não dá mais não, essa coisinha aí não dá mais para mim. Esse pensamento aí, não é que você vai julgar as pessoas, não é esse o dever de um teólogo, de um estudante da Bíblia. Não é julgar os outros, não é ficar analisando e dizer, errou aqui, errou ali. Não, mas é ele ter um discernimento crítico. É ele falar, puxa, não, eu não vou tomar isso para mim porque não é bem por aí. Não é esse o caminho. Então não é aceitar tudo assim de pronto. Tudo que falam, jogam para você, você diz, puxa, que maravilha. Não, confira, tenha o senso crítico e vá, meu amado, com a graça de Deus, que Deus vai te ajudando a crescer na palavra, e essa palavra é transformar a nossa vida. A palavra de Deus, meu amado, ela é, quando você começa a ler os livros bíblicos, você vê que ela é tão atual, os assuntos abordados, é o quadro de hoje. Como pode uma coisa que é tão lá de trás, mas tão atual? Então, meu amado, nós devemos insistir na palavra de Deus. Porque eu falei um pouco de Bíblia, para despertar o seu interesse pela palavra, e eu sei que foi muito limitado o que eu falei para você, foi muito simples, porque se for falar sobre Bíblia aqui, nós vamos ficar aqui falando de Bíblia, divisão de capítulo, as línguas em que a Bíblia foi escrita, hebraico, aramaico e grego, o Antigo Testamento hebraico com algumas porções em aramaico e o Novo Testamento todo em grego. Então não dá, é só para você
aguçar você para você falar, vou pesquisar esse negócio melhor de Bíblia, vou entender como se deu a formação. Existe um livro que chama Como a Bíblia se tornou um livro, né? Como que ela se tornou um livro. É interessante você pesquisar, saber como que ela chegou a ser o que ela é hoje nas nossas mãos. Não caiu do céu, como o fundamentalista pensa, né? Que caiu do céu, caiu pronto e falou pronto, é inspirado, veio de Deus. Não, isso aqui levou tempo, e muito tempo. Primeiro, a Bíblia ela foi transmitida oralmente, as tradições orais, antes de ser escrita, era passada de forma oral. Os evangelhos, quando você lê, parece que foram escritos nos atos que Jesus estava fazendo, curando. Tinha alguém já em seguida escrevendo, Jesus curou, Jesus fez, não. Levou 30 anos, levou 40 anos, levou 60 anos, aí o camarada vai e escreve, não perde nenhum ponto e coloca as referências ali do que Jesus. Isso é obra de Deus, amado. Isso não tem explicação, porque eu estou falando para você aqui, eu falei tanta coisa, eu não sei nem o que você vai guardar. Não sei nem se você vai guardar alguma palavra. Agora imagine a pessoa passar 30, 40 anos e depois relatar um livro sair dali, né? É muita obra de Deus. Então, queridos, eu estou falando isso para você estudar. Tenha desejo de estudar a palavra de Deus, de crescer na palavra de Deus e buscar os significados maiores da palavra de Deus. Nós começarmos a semana que vem falando sobre Abraão e aí nós vamos entrar realmente de fato na Bíblia. Nós vamos partir do capítulo 11, do finalzinho dos versículos do capítulo 11, que fala sobre a família de Abraão e fala da história do seu pai e depois vai desenrolando com Abraão. Então aí nós vamos entrar numa questão mais bíblica, que para nós é mais interessante. Eu sei que o povo de Deus, ele gosta quando você vai direto na Bíblia, vai na fonte, né? Mas é bom você conhecer também, porque, meu amado, o povo que conhece é o seu Deus. A Bíblia diz que será um povo forte e ele fará proezas. Então só pode fazer proezas, só pode realmente marcar presença no mundo quem conhece Deus. Os homens que marcaram presença no mundo foram homens que se entregaram numa busca do conhecimento de Deus. Deixar a sua marca aí, para nós também olharmos e falar, eu também quero conhecer a Deus, para me tornar forte no Senhor e realizar proezas enquanto eu estiver aí. Eu preciso saber quais são os 4 evangelhos primeiro, os 5 livros primeiros da Bíblia. Tem gente que não sabe às vezes coisas tão simplórias assim, nas escrituras, você pergunta, não sabe. Não tem como responder porque não lê, porque não tem contato com a Bíblia, e isso se torna um problema. Quem não estuda a palavra de Deus se torna presa fácil. Presa fácil, e esse é o perigo. Qualquer um pode nos enganar. Então não deixe isso acontecer, seja esperto e cresça em Deus em nome de Jesus. Então quarta-feira nós entramos nos textos bíblicos, e aí eu creio que vai ser mais dinâmico, vai ser mais interessante nós pegarmos alguns pontos da história de Abraão para trabalharmos. Tá bom? Escreva no papel, à medida que der, à medida que formos caminhando, vamos respondendo alguma coisa, né? ou indicando até mesmo o livro, indicando alguma coisa para você estar pesquisando também. Então, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus.